Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Portanto, relativamente às situações criminais e não criminais desta semana fim, a Polícia Nacional, portanto, registrou um total de 97 casos criminais, tendo redução significativa de 15 casos em comparação com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou, portanto, 48 casos criminais, tendo redução significativa de 29 casos criminais, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais, tendo redução de 8 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou, portanto, 6 casos criminais, tendo redução de 9 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 13 casos criminais, tendo redução de 14 casos. Portanto, concernente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional, portanto, comparativamente, entre vários comandos distritais, bem como o comando da região Tomé do Príncipe, a Polícia Nacional registrou, portanto, 18 casos criminais para o comando distrital de Água Grande, 8 para o comando distrital de Mesós, 2 para Cantagalo, 13 para comando distrital de Lobata, portanto, 1 para comando distrital de Cauê, 2 casos criminais para os comandos, portanto, distrital de Lembá, o comando da região Tomé do Príncipe e também a unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional, ao longo desta semana, registrou, portanto, 46 casos criminais, tendo aumento de 12 casos. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou, portanto, 12 casos criminais, que manteve-se de igual à semana transata. Portanto, fazendo uma comparação entre vários comandos, portanto, que deram entrada, a Polícia Nacional registrou, portanto, 15 casos para o comando distrital de Água Grande, 10 para comando distrital de Mesós, 1 para comando distrital de Cauê, 9 para o comando distrital de Lobata, portanto, 2 para o comando distrital de Cauê e o comando distrital de Lembá, 3 para o comando da região Tomé do Príncipe e 4 para a unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, durante esta semana a Polícia Nacional registrou, portanto, 3 casos criminais e teve aumento de 2 casos, tratando assim por crimes de desobediência, onde teve registro de 2 casos, e para crimes de desordem pública, onde a Polícia Nacional registrou apenas um caso. A Polícia Nacional efetuou, portanto, 17 detenções, portanto, teve aumento de 3 casos. O destaque para crimes de furto, onde, portanto, a Polícia Nacional efetuou 7 detenções, tendo aumento de 1 detenção. Portanto, situações ligadas à segurança rodoviária, ao longo desta semana, a Polícia Nacional, portanto, registrou 12 casos de acidente de viação, onde teve aumento de 9 casos. Portanto, para acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 3 casos. Para colisão, a Polícia Nacional registrou, portanto, 5 casos. E para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou, portanto, 4 casos. Desses casos, portanto, de acidente de viação, portanto, tivemos aumento de 3 casos. Portanto, esta semana ficou marcada com mais uma situação de acidente de viação com vítimas mortais. Portanto, estamos a referir de um caso de acidente de viação, portanto, colisão entre 2 motorizadas, portanto, na região Tomé do Príncipe, concretamente na comunidade de São João, portanto, onde um senhor de 38 anos de idade, assim, faleceu ainda no local. Portanto, 2 vítimas e também intervenientes no caso de acidente, portanto, tiveram fraturas e ferimentos graves ao longo do corpo, onde, portanto, foram de imediato socorridos ao posto local e, dada a gravidade da lesão, portanto, foram evacuados de imediato ao Hospital Central Dr. Aires de Menezes, portanto, em São Tomé. Portanto, destaque também desta semana ficou assim registrado uma situação em que, portanto, um senhor de 40 anos de idade, portanto, foi brutalmente agredido na rua Padre Martinho, portanto, distrito de Água Grande,
onde teve lesões e ferimentos graves ao longo do corpo e, portanto, foi socorrido ao hospital, onde se encontra sob a custódia dos médicos. Um jovem de 38 anos de idade, portanto, agrediu a cacetada o senhor de 54 anos, gravemente, portanto, deixando assim na vítima graves lesões e ferimentos. Portanto, o senhor de 54 anos de idade foi de imediato socorrido, portanto, ao posto local e o jovem agressor de 38 anos de idade, pensando que a vítima teria falecido, de imediato foi entregar no comando distrital de Lobata e será, portanto, encaminhado ao Ministério Público. Um caso de, portanto, incidente na região autônoma de Príncipe, concretamente na comunidade de Ponta Sol, onde um senhor de 81 anos de idade, portanto, foi atingido assim com uma pedra que causou graves ferimentos e fratura. Portanto, o senhor ainda foi socorrido no posto local, portanto, uma vez que teve graves ferimentos e lesões ao longo do corpo, foi de imediato transferido ao Hospital Central Dr. Aires de Menezes, em Santo Tomé, para intervenção dos médicos. Portanto, uma situação de incêndio na localidade de Amparo II, portanto, distrito de Mesoche, em que 2 casas foram assim queimadas por completo. Portanto, são situações de lamentar, portanto, situação triste, onde mais uma vez caso de incêndio. Portanto, estamos com uma situação em que, portanto, como consequência dos casos de acidente de viação durante esta semana, a Polícia Nacional, portanto, registrou uma vítima mortal, portanto, 2 ferimentos graves, portanto, 8 ferimentos ligeiros e 15 casos de danos materiais. Portanto, mais uma vez a Polícia Nacional aproveita para apelar a todos os utilizadores da via, portanto, para terem mais cuidado na condução, terem sobretudo a responsabilidade na condução, uma vez que nós em pouco tempo tivemos registro de 3 vítimas mortais no caso de acidente de viação. Portanto, obrigado pela preferência. São essas algumas das informações que a Polícia Nacional registrou, portanto, ao longo desta semana. Voltamos na próxima edição. Junta TV. Juntos ligamos corações.